Porque se você não souber votar ou escolher, como vai ficar nosso Brasil? O voto não é só chegar na urna, ele extrapola o momento, né, da urna e, para mim, também ele antecede. Porque a partir do momento que o voto envolve um futuro de uma sociedade, é sim uma questão de cidadania. Acredito que a nossa democracia é muito fingida até então. Que a nossa democracia ainda pode melhorar e nós podemos melhorar o contexto social do Brasil. Eu sou Aida Brasil Mesquita, aposentada, tenho 75 anos de idade. Meu nome é Euclides Santos, tenho 49 anos, sou funcionário público. Me chamo João Andrade, tenho 18 anos e sou estudante do 3º ano do ensino médio. Sou Magno Ferreira de Jesus, sou estudante do 3º ano, tenho 19 anos. Aida, Euclides, João e Magno. Eles estão entre os 140 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Na urna poderão escolher seus candidatos à presidência da República, governo estadual e ao Congresso Nacional. Mas o que pensam essas pessoas? O que o voto significa para elas? Vou votar pela primeira vez. Tô até nervoso, tô ansioso, porque sempre acompanhava minha mãe para votar. Eu voto porque eu acho que a gente tem que ter consciência e é mais um voto, né? Eu acho importante. Eu só vou deixar de votar quando eu morrer. A esperança na mudança para uma sociedade democrática e melhor. A frase é a esperança em um país melhor. O voto representa isso para mim. O exercício do voto, né, do sufrágio universal, é uma conquista da humanidade, né, da civilização, das pessoas, da organização do ser humano enquanto ser sociável. Eu me lembro que quando saiu o prazo para tirar o título de eleitor, muitas pessoas não estavam nem aí. E eu tive que informar 4 vezes, pedir licença ao professor para entrar na sala de aula para falar: galera, tem que tirar o título de eleitor, que é importante. Eu acabei ficando chato. Só que na 3ª vez eu falei: olha galera, quem vai fazer 18 anos e não tirar o título de eleitor não pode entrar em nenhuma instituição federal. Porque para entrar na instituição federal no vestibular precisa ter o título de eleitor que tem 18 anos. Aí sim as coisas funcionaram. Então acho que 5 ou 4 se preocupam com a política, pelo menos na minha sala. De um total de 50, eu acho que é pouco. Junho de 2014. Pesquisa CNI-Ibope aponta que 26% da população não estão interessados nas eleições de outubro, quando os brasileiros vão às urnas eleger presidente, governadores, senadores e deputados. Desde 88, a gente vive no Brasil um processo de politização da sociedade. Algo propício em um cenário de redemocratização. Eu vejo que o voto ele tem sido mais valorizado pelo brasileiro. As insatisfações com os políticos, com a eficácia das políticas, não pode ser confundida com a valorização do voto. Eu penso que a gente vive um momento de maior valorização da atuação política, da discussão, principalmente num momento onde a gente percebe uma inclusão social maior no país. Então nós estamos percebendo que grande parcela da população conseguiu ter maior acesso à educação, conseguiu através do consumo aumentar o seu interesse pela política, percebendo essas melhorias, não é socioeconômicas, mas eu vejo que a gente vive no Brasil também um desafio, que são os políticos, principalmente os partidos, conseguirem representar esses interesses atuais. O voto, na verdade, acho que é muita política. E sobre política, o Brasil já sofreu muito. Já sofreu muito em 64, com a ditadura, sofreu com corrupção atualmente. Então acho que isso tem desmentido algumas verdades da política. Eu me vejo representado por um candidato. Porque são 3 votos, né? Então assim, eu costumo votar em partidos diferentes. Eu não acredito que um partido só ele vai mudar. Eu acredito que isso dá uma ideia de facção, de alguma coisa criminosa, porque é um grupo que está querendo mudar e eu não acredito. Eu não vejo o partido, eu vejo o candidato.
procuro os pontos fortes e os pontos negativos, principalmente daqueles que já tiveram participação na política brasileira. Se já foi deputado, se já foi senador, já foi governador, presidente. Eu vejo, eu tento ver o que ele fez e se fez, como fez. Eu defendo um partido em que ele não se distancie, né, do clamor e do apelo, né, da necessidade da população, e que abra, né, esse canal de interlocução e discussão bem mais ampla. Um partido que consiga preservar os princípios democráticos, republicanos. Eu não sou ligada a nenhum partido. Eu, quando vou votar, não interessa que seja de qualquer partido. Interessa, eu vejo a biografia do homem, entendeu? Isso é que me interessa. O partido não tem muita influência para mim, não, entendeu? Eu tenho o caráter, que se bem que é dificílimo a gente ter uma pessoa de um perfil, né, direcionado ao que a gente deseja, né, para entregar nosso país. A representatividade política por meio do voto universal consta na democracia brasileira desde a Constituição Federal de 1988 como um dos direitos da cidadania participativa. O processo de cidadania não envolve somente o voto, a participação eleitoral, mas sim um conjunto de direitos em que um autor, né, o Marshall, um sociólogo norte-americano, apontou enquanto direitos civis, sociais e políticos. Então, 3 níveis, né, de construção da cidadania. Então, nesse sentido, é que a gente entende que para a cidadania não basta somente o voto, há um conjunto de direitos, como, por exemplo, a liberdade de expressão, não é? A construção, a livre organização política, a consecução do sufrágio universal. Então não basta o voto em si, mas sim o voto para todos. Então há, na verdade, alguns pontos que nos faz pensar em que a cidadania não é somente a participação nas urnas, a ida à eleição, né? A participação através do voto. Eu acho que com a afinidade entre governo e sociedade, eu acho que isso pode melhorar a participação popular e também a forma de administrar o país, o Estado em si. E a gente tem que reivindicar pelos o que nós lutamos. A gente bota uma pessoa no poder para quê? Para cuidar do país, para cuidar do município, para cuidar do Estado. Não é para fazer baderna nem para fazer bobagem. Desde a minha vida estudantil, da secundária, sempre fui uma pessoa, entendo que engajada em movimentos sociais, né? Movimento negro, movimento estudantil. Exercer a cidadania é uma prática, né, e um processo que ela vai se dando ao longo da nossa Constituição, da nossa construção enquanto indivíduo. Eu, particularmente, procuro saber, estudar sobre esse conhecimento da política que o Brasil já passou e passa atualmente. Não só pensar em si, mas pensar nos seus compatriotas, nos cidadãos da sua sociedade. Nós precisamos criar um processo de reforma política onde consiga mexer também em novas instituições que consigam envolver a população. É interessante a gente também pensar nesse momento, nessa cultura cívica, ainda muito recente, ainda em processo de avanço e consolidação. Não é à toa que em diversos municípios, em cenários eleitorais, nós ainda, em vários espaços políticos, percebemos ainda a baixa intensidade de valores cívicos, né? de valores democráticos. A gente precisa avançar esse processo no Brasil que envolve não somente a participação, mas, sobretudo, a criação de um regime político de fato democrático, seja representativo ou com a participação mais direta da população.